Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seis tarefas essenciais aí do professor. São aquelas tarefas que não dá para considerar que a pessoa é um professor sem cumprir as seis, sendo que uma delas é um pouco mais leve, digamos assim, em alguns anos e mais pesada em outros. Né? Até quando vocês virem a número 5, que é essa que eu falei que ela é um pouquinho diferenciada, vocês vão falar: "Ah, mas não é toda a série". Realmente, não é toda a série que a carga dela é um pouco mais pesada, que a gente trabalha mais. Mas todo professor deve saber sim, com certeza, independentemente da disciplina, viu, gente? Porque tem um povo aí de licenciatura, tô falando isso com propriedade, porque eu já trabalhei aí também, de sexto ano em diante até ensino médio, né? E tem alguns professores que acabam a licenciatura em matemática, física, química, principalmente as exatas, e tem uma tendência a se excluir de algumas tarefas, não é assim que funciona, né? Infelizmente, a gente tem aí esse perfil profissional que ele é cativado na faculdade e que é cômodo para o professor falar que não é da área dele, né? Infelizmente, a gente tem aí essa falta de responsabilidade, mas não é assim que acontece. Na prática, né? Não deveria ser. Então, eu vou colocar aqui os slides, você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais ou arquivos, com as pessoas que podem se beneficiar da informação, que a gente precisa fazer a pessoa começar a ter interesse em, né? Para que a gente possa melhorar aí o nível monetário, financeiro do povo da educação. Primeiro eu vou falar por que são considerados deveres básicos, e daí eu já vou para os 6 deveres, de uma vez. Em seguida eu vou falar de cada um deles. Então vai ser dessa forma aí o vídeo, só para você ter uma noção de como eu planejei, porque planejamento é essencial, né, meu vídeo. O que é um dever básico, gente? Dever básico, ele é aquele que é esperado de todos os profissionais, independentemente de disciplina, série. Todo profissional que está dentro aí da educação básica precisa saber todos esses 6 deveres, sendo que alguns deles têm alguns deveres extras que eu não vou falar aqui no vídeo, tá? É configurado por algo que precisa ser feito, é aquilo que não tem escolha. Não dá para falar: "Ai, o pai veio cobrar", porque já aconteceu várias vezes assim no nosso atendimento. "Ai, você acha, o pai veio cobrar tal coisa, até isso eu tenho que fazer?". Daí a gente fica pensando: "Gente, como eu vou falar para essa pessoa que se ela não faz isso, ela não devia nem estar na sala de aula?", né? Então é bem complicado aí. Na verdade, o pai está cobrando um dever básico que todo professor deveria fazer. E a pessoa não tem a noção, sendo profissional da área, que aquilo é uma coisa que ela precisa imprescindivelmente fazer. Ou seja, é uma coisa assim que não dá para ela estar na sala de aula sem fazer aquilo, né? Então vai estar dentro aí desse escopo. E também vai ser mais importante do que detalhes. A escola pode ter parquinho, pode ter lousa digital, pode ter inteligência artificial, pode ter realidade aumentada, tudo isso vai ser secundário, perto das coisas que são os deveres fundamentais aí da educação básica. Naturalmente, até os 6 anos de idade, a gente tem necessidades diferentes das crianças a partir aí do primeiro ano, que é dos 5 para 6 anos, né? Mas não foge, eh, desses 6 deveres. Com certeza eles vão estar presentes em algum momento, tá? E um deles eu deixei até um pouquinho mais leve aqui, porque na verdade o primeiro, porque ele requer um pouco mais de preparo do professor, então eu não posso falar que todo profissional esteja apto a fazer. Seria preciso ter um curso aí específico para isso, e é difícil de encontrar, né. Na verdade eu também não fiz ainda esse curso, que é um curso um pouco mais delicado, digamos assim. Vamos para os 6 deveres básicos, gente? Estou aqui querendo ir, mas eu preciso que vocês tenham consciência de que, assim, não dá para fugir, tem que acontecer, e o professor que não faz, ele precisa de um treinamento mínimo em cada um desses itens aí. Os 6 deveres básicos são a montagem de rotina, o uso de caderno,
a correção das atividades, a lição de casa, a letra cursiva e a redação de relatório. A letra cursiva, que é o número 5, como eu falei para vocês, aparentemente ela dá a impressão aí que vai estar até o 5º ano minimamente. Mas nós temos comprovações científicas que ela tem uma evolução e que isso vai se arrastando aí até pelo menos o 8º ano, do 7º, 8º ano do ensino fundamental, porque ela tem alguns ajustes, né, a serem feitos para que a letra se torne legível. Eu não vou entrar totalmente nos detalhes, mas se você tiver interesse, é um estudo da Universidade de Washington, que já tem aí 2 décadas, continua com lançamentos anuais, então é importante você ter esse contato, aí você pode procurar no Google Scholar, né, que é o Google de referência científica, e lá vai ter alguns itens referentes a esse tema, né, da Universidade de Washington, são os que tratam dessa questão de ano por ano. Vou falar de cada um deles agora para a gente poder entender melhor. Antes de eu falar, eu gostaria de lembrar que todos eles têm um jeito de aplicar uma forma de usar, né? Isso se chama protocolo ou procedimento. Então, a gente tem o protocolo da rotina, o protocolo do caderno e assim por diante. Vou começar falando do da rotina, que na verdade eu fiquei em dúvida nesse daí se eu ia colocar rotina ou planejamento. Depois de bastante estudar o assunto, esse daí foi aquele que eu falei para vocês, que requer aí assim, a gente não sai da faculdade apto a montar um planejamento, né, a gente precisa de mais requisitos, a gente precisa de uma vivência em sala de aula, pelo menos de 1 ano ou 2, a gente precisa compreender outras coisas para fazer um bom planejamento. A gente precisa ser flexível, olhar além do que aparece ali na sala, a gente precisa se desprender do livro didático, porque o livro didático traz um planejamento pronto e faz com que o professor se torne fechado à pedagogia. Então, tem uma série de pré-requisitos aí para o planejamento que torna ele um item que está fora dessa lista de deveres essenciais, mas está conectado, né? Ele não é que o professor não deva fazer, ele precisa, né? É um dever essencial, mas ele requer que primeiro ele trabalhe com a rotina, para depois ir para o planejamento, né? Então, é uma aprendizagem evolutiva, por isso que eu não trouxe aqui. É um bracinho aí da rotina, né? Na verdade, a rotina você pode ter o planejamento do livro, por isso que eu até tirei ele também, foi um outro motivo. Porque o livro didático, ele traz o planejamento pronto, né? Então, muitos professores se utilizam desse recurso, infelizmente, eu vou dizer, porque não traz flexibilidade para a sala de aula. Mas, de qualquer forma, você vai precisar montar essa rotina. Então, eu preciso olhar para o planejamento do livro didático para poder fazer a minha rotina. Primeira coisa importante a falar do planejamento de rotina é que a rotina, gente, não é um quadro de horário, tá? Não adianta você receber da escola ou você montar um quadro de horários lá, que na segunda você tem hora lá da leitura, depois você tem 2 aulas de português, o recreio, uma aula de ciências, uma de matemática e uma de geografia. Depois, na terça, você tem a hora da leitura, 2 de matemática, o recreio. Então, não adianta você fazer esse quadro de horário achando que isso é rotina, porque não é. A rotina, ela vai trazer o que você faz com a criança durante a semana. Então, é como se fosse um mini planejamento, né? A rotina não é hora da leitura. A rotina é hora da leitura e o nome do livro. Vai ser português e atividade no caderno. Separação de sílabas. A rotina é matemática, atividade em folha, treino de adições. Então, é o que você vai fazer dentro daquela casinha de quadro de horário. Isso é a rotina. Então, você precisa olhar para o planejamento para ver o que a criança precisa fazer durante aquele bimestre e você vai pensar itens. Na rotina, eu já ia adiantar alguma coisa, mas eu vou esperar para a gente ver aqui no quadro. Tem partes fixas, é isso que eu ia falar. Tem partes fixas e partes flexíveis.
Então, eu vou ter a parte que é fixa, por exemplo, hora da leitura, vai ter toda segunda, quarta e sexta, beleza. Então, isso daí vai ficar fixo na minha rotina, eu só vou acrescentar, isso daí é do quadro de horário, né? Eu só vou acrescentar qual vai ser a leitura, porque muitas vezes eu posso utilizar essa leitura como base para as atividades do dia. Por exemplo, eu tive uma vez um livro que é um livro sobre horta, eu tenho até um vídeo no YouTube sobre ele. E esse livro sobre horta, eu trabalhei por exemplo, eu dava ali na segunda e a gente fazia atividades sobre o livro. Daí eu dava na quarta, fazia atividades sobre o livro, dava na sexta, a gente fazia um tipo um artesanato ali pedagógico para a criança levar para casa para lembrar da história do livro. Então eu dividia assim. Ou você pode dar aleatório, então você dá uma leitura aleatória, é só para cativar a criança ali, para pegar essa questão aí da postura de leitor, mas desde que o professor tenha vontade de fazer aquilo, porque ler por obrigação, você cria também uma criança que lê por obrigação, claro. Então eu posso ter fixo, por exemplo, a hora da leitura, posso ter fixo um projeto durante algum tempo, então toda sexta, durante 2 meses, eu vou trabalhar um projeto. Então vai ser uma parte fixa da minha rotina. Ou eu posso ter fixo, por exemplo, deixa eu ver o parque. Mas a gente tem um parque na escola, eu tenho o primeiro ano, então 2 vezes por semana a gente vai no parque. Então aquilo vai ser fixo da rotina. Mas nada me impede de eu colocar uma atividade orientada no parque. Então, às vezes, eu posso fazer uma caça ao tesouro no parque, eu posso fazer um revezamento nos brinquedos com tarefas especiais. Então, isso é o olhar pedagógico, né? Eu posso deixar um livre e um orientado. Então, eu vou planejar como que eu vou desenvolver essa criança. É um plano estratégico. Então, eu preciso colocar itens na rotina que levem a isso. Senão, eu não estou fazendo meu trabalho, né? Isso é muito importante. E essa rotina, ela vai ter nomes variados nas escolas, tá? Lá no município de São Bernardo, aqui, né, no município de São Bernardo, quando eu lecionei aí durante os meus 15 anos lá, a gente chamava a rotina de semanário. Mas cada escola vai ter um nome para essa rotina, tá? Eu não sei qual que é o nome que é dado na sua cidade ou na sua escola. De particular para pública tem nomes diferentes. Também na particular a gente utilizava um caderno. Era o caderno de planejamento, mas não deixava de ser uma rotina semanal, que tinha que ser apresentada. E se a escola não cobra, é porque você precisa mudar a sua escola. É assim que funciona, gente. Se você não está satisfeito, se a escola não faz direito, você muda, entendeu? Igual eu fiz, eu exonerei quando a prefeitura ela mudou, né, de governo, digamos assim, ela era muito boa, a prefeitura de São Bernardo. Quando eu entrei, ela estava entre as melhores da região, né? Inclusive era o segundo melhor salário, a gente tinha biblioteca interativa funcionando, programa de informática, tanto que nos anos 2000 a gente já fazia robótica, né? Então, assim, era uma coisa muito avançada. Daí mudou o governo aí na verdade, eu nunca liguei muito para política até aquele momento, né? Quando mudou o governo, que eu não vou falar o partido, né, por uma questão aí até ética, começou a degringolar a coisa, né? Então começou a tirar o profissional de informática das salas de informática, o profissional da biblioteca interativa, que era eles usavam um modelo francês, era muito legal, tinha rotação de estações, as crianças faziam coisas diferentes, a profissional da biblioteca que planejava isso para explorar os itens da biblioteca, eles aprenderam a ver o código do livro, então era um código internacional, era muito legal. Daí também tiraram esse profissional da biblioteca, depois tiraram a entrega de sulfite para a escola, né, dia 4. Depois tiraram a APM das escolas, daí eu falei, meu, não dá. Daí eu peguei e exonerei. Foi assim que aconteceu. Não dá, não dá, vou esperar acabar o ano letivo em respeito às crianças. No ano seguinte chegou lá, janeiro, eu falei para a diretora, olha, eu vou exonerar, estou avisando, porque você não me atribui sala. Então é assim que funciona, você não está contente, o salário já não era mais o mesmo, né? Então você vai embora, entendeu? A escola não funciona do jeito que deveria, tá te desvalorizando, né? E tá te deixando doente, porque eu tava começando a ficar doente.
Eu estava começando a ir no médico, pra vocês terem uma ideia, cheguei a pegar aí 10 dias de licença, porque estava começando, assim, a bater, eh, uns problemas, assim, que era de acordo com o que a escola não oferecia. Eu falei: "Não, não dá antes de eu ficar doente, né", porque a cabeça é uma só, né, gente. Eu tinha uma colega que ela falava, ela estava reabilitada, né, ela era de sala de aula excelente professora, foi para a biblioteca, não como professor de biblioteca, mas como auxiliar ali, porque ela foi recolocada, né, por causa de problemas mentais, né. E por que que isso acontecia? Não era por causa das crianças, eu conversava muito com ela. Era por causa da gestão, né, a gestão pedia coisas que eram, assim, impossíveis, a cobrança, eles cobravam o X, só que ela tinha que fazer Y, então isso não batia com a cabeça dela. E daí ela falava muito que a cabeça ela é de um jeito, quando ela muda não tem mais volta, né, você precisa lidar com aquela nova condição. Então antes que minha cabeça degringolasse, eu pedi exoneração, foi assim que aconteceu. Por isso que é importante aí você fazer os seus deveres básicos e a escola também. Se a escola não faz, pode ser que ela seja o motivo da doença do professor. E daí, nesse caso, ou muda de escola, né, ou de profissão, não tem como. Uso do caderno, gente, o item 2 aí, porque senão eu vou falar até amanhã da rotina aí das escolas. O uso do caderno é uma coisa obrigatória, independentemente da série, inclusive na educação infantil. É natural que na educação infantil eu não vou usar o caderno da mesma forma que no ensino fundamental. E no infantil, a partir dos 4 ou 5 anos já dá para utilizar. Antes disso, você utiliza o suporte da folha, mas de forma diferenciada, tá? Não é como no caderno, é para você testar aí os suportes e as ferramentas de escrita, né? O caderno não tem substituto, então não adianta falar: "Ai, porque meus alunos usam o tablet". Problema do tablet, gente, porque já está aí, até na televisão já está falando o quanto isso é prejudicial, porque nós somos seres analógicos, nós não somos seres digitais, então é incompatível a aprendizagem, porque o tablet vai trazer pronto, e o caderno a criança vai construir, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, né. Então, não é muito não é nem um pouco esperado que o professor substitua e muito menos a escola. Por que que eu estou falando isso com tanta ênfase? Uma vez eu dei um curso presencial e tinha uma diretora de escola, me dá até arrepio isso. E daí eu estava falando da agenda, e daí ela como exemplo de gênero, né, porque é um gênero textual um suporte de gênero textual. E daí ela falou: "Mas para que eu estava falando da agenda, se agora tinha agenda digital? Para que que a criança vai ter caderno?". Daí pensei: "Jesus, jamais meu filho numa escola dessa, né". Isso aí é um câncer da educação. Por quê? Ela não sabia usar caderno, ela não sabia usar agenda, depois eu descobri, né. Então ela não sabe a importância disso. O professor que não utilizou, ele não sabe a importância de. Mas isso não faz com que, ele tenha o direito de não dar, ele tem o dever de dar o caderno, independentemente da série, tá. Então isso é muito importante. Precisa de um modelo, isso é fantástico no caderno, que o tablet ele já vem com o modelo pronto, tablet, computador, a plataforma digital ela já traz tudo pronto, assim como a folha, gente, a folha de lição ela também não é adequada se ela for trabalhada sozinha. Tem que ter o momento da folha de lição e tem que ter o momento do caderno, são coisas separadas aí na sua rotina, tá. Tanto que na minha rotina eu já colocava lá eu tinha uma linha de caderno, depois eu tinha uma linha de atividade em folha, e quando era obrigatório eu tinha uma linha de livro didático, né, uma linha, tem colunas e linhas na semana, né, que é um calendário. Então, o caderno aí é imprescindível, e nesse quesito aí de precisa ter modelo, é assim, não adianta eu mandar a criança fazer o caderno sem ela ter um modelo de como esse caderno funciona. Então eu, professor, é que pena que eu não trouxe o meu aqui, mas eu já mostrei em outros vídeos. Eu sempre tive o meu caderno, que era igual o caderno das crianças e que era igual à lousa que eu fazia. Então, se era colorido no meu caderno, era colorido na lousa.
porque eu preciso ensinar a criança a dar destaque em algumas coisas. Se era a lápis no meu caderno, era a lápis na lousa, eu tinha um esquema para isso. No meu caderno, daí a criança não tinha como falar: mas você não faz, né, o caderno, né, porque se só coloca na lousa não tem a resposta. Tinha meu caderno também, para ela ver que eu também fazia, que aquilo estava planejado e que era um dever pedagógico meu, né. Então ela tinha um parâmetro, um modelo, para poder seguir, um modelo saudável, né, gente, porque não adianta eu fazer caderno. Aliás, um grande indício se o professor é bom ou não, uma coisa que eu olhava muito quando eu dava, aula teste, né, que eu avaliava, era se o professor usava a lousa e de que jeito ele fazia. Se ele virava totalmente para a lousa, né, porque daí você não vê o que a criança está fazendo. Se ele ficava muito tempo virado para a lousa, como que era, se ele colocava, eu deixava vários canetões, né, porque era lousa branca. Caneta preta, caneta vermelha, caneta azul. Se ele usava só um tipo de caneta, que daí ele não sabe dar destaque à informação. Então, vejam como é assim, é um parquinho de função executiva, o caderno, que é o que eu vou falar em seguida. Já vou até colocar, porque senão eu atropelo aí, ó. É o parquinho das funções executivas, vai construir a aprendizagem. Então, se eu sou um professor que eu não sei utilizar o caderno, eu não sei servir de modelo para o meu aluno. E daí eu me perguntaria assim: mas o que eu estou fazendo então na sala de aula, né? Não tem sentido eu estar numa sala de aula sem um dever básico meu, que é pelo menos aprender a usar um caderno, né? Já, olha, um professor que não sabe usar a ferramenta de trabalho, difícil, né? É a mesma coisa de uma faxineira que não sabe usar a vassoura. Você ia contratar? Quanto vale o trabalho de uma faxineira que não usa vassoura, de um mecânico que não sabe usar a ferramenta, de um, sei lá, de um médico que não sabe interpretar o estetoscópio? Quanto vale o trabalho desse profissional? É o mesmo que vale o profissional o trabalho de um profissional da educação que não sabe usar o caderno, que é uma ferramenta básica de sala de aula, né? Então, você precisa ser um modelo, você precisa entender que é o parquinho das funções executivas. O caderno, ele consegue não apenas dar conta de funções executivas, mas também de itens piagetianos, né? Aqueles itens, né? Classificação, é, correspondência. Então, a gente trabalha conforme eu construo o caderno com o aluno, porque assim, eu coloco na lousa e eu comunico o meu aluno disso. Eu já fiz uns vídeos dessa forma para vocês entenderem, que eu simulava a lousa na tela, né? Então eu vou contar para ele, ó, aqui eu vou pôr 2 pontos, porque o personagem vai falar. Ou se não, gente, aqui precisa pular uma linha para ficar mais legível, né? Então eu vou usar a palavra legível. Meu aluno não vive numa gaiola, ele precisa ter liberdade para poder ter um repertório de vocabulário. Então é super importante aí essa questão das funções executivas, porque é uma construção de aprendizagem insuperável, diga-se de passagem. Não tem outra ferramenta que vocês possam ter o mesmo resultado. Número 3, a correção de atividades. Esse aqui é um que a gente volta e meia recebe que a mensagem de algum professor falando que os pais estão cobrando a correção, você acha que até isso ele tem que fazer. Na verdade, se ele não faz isso, gente, eu não sei o que está fazendo na sala de aula. Você, enquanto aluno, né? Se você faz uma tarefa, você não espera que seu professor corrija e te diga o que você precisa melhorar? Você não espera, você pode continuar fazendo errado. É assim que funciona? Daí você pode falar assim: ah, Janaína, mas o meu é alfabetização. Ok que é alfabetização, você não vai corrigir tudo, porque senão você vai refazer a lição da criança. Mas na alfabetização a gente também tem um protocolo de correção. Você vai corrigindo evolutivamente, isso tem que ser comunicado para o pai, que como eles estão em processo de alfabetização, você não vai corrigir tudo. Mas, por exemplo, isso não exime, não faz com que você perca o dever de corrigir uma lição de matemática, gente. Você não vai corrigir a escrita do aluno autônoma, né? Mas você vai corrigir as outras coisas e vai corrigir tudo que for possível. A lição, por exemplo, é um texto coletivo.
você fez lá um texto de 3 linhas na lousa e a criança copiou. Não tem motivo para você não corrigir se é uma cópia, né? Então, não tem desculpa, né? Não tem como achar uma desculpa para isso, é um negócio de copiar. Se é um negócio de copiar e ele não fez, não, ele não alcançou os objetivos, então você vai corrigir. Daí tem as formas de corrigir. Você pode corrigir você, ou você pode escrever perto e a criança copia, ou se for na mesma hora, você pode sublinhar e a criança vai procurar na lousa para poder corrigir. Então tem formas de corrigir isso. E o dever do professor básico, um deles é a correção. Ah, mas eu vou corrigir, vou ter mais isso para fazer. Você não vai ter mais isso. O mais isso é o negócio eletrônico, o mais isso é alguma coisa que a escola inventa, não é a correção. A correção é um dever básico, né? Inclusive, quando eu dava redação, porque eu tenho muito aluno. Gente, já cheguei a ter 500 alunos, já dei aula de sexto ano em diante. Eu tinha a prefeitura a prefeitura sempre tinha entre 35 ou 40 alunos, tá? Raras vezes eu tinha 30 alunos, geralmente chegava a 35. E uma vez chegou a 47. Então, foi por causa de uma mudança na escola, então a gente ficou alguns meses aí com alunos realocados. Mas, além dos 30, vou colocar 30, hein, para ser boazinha. Além dos 30 da sala de aula, durante 8 anos dos 14 que eu estive na prefeitura, eu tinha coisas para corrigir do objetivo, que é o que eu trabalhava no colégio objetivo. E lá eu tinha, assim, em torno de 500 e poucos alunos, né, somando, assim, tinha ano que tinha mais, tinha ano que tinha menos. Agora, você imagina o meu sistema de correção. Eu tive que criar um sistema que não tirasse minha vida pessoal, né? Isso vai da sua inteligência pedagógica, né? Na prefeitura, eu criei um sistema que eu corrigia de sexta, então eu corrigia em sala de aula. E era perfeitamente possível. Não usava autocorreção, gente, na prefeitura, tá? Vou deixar bem claro, porque isso daqui a gente vai falar daqui a pouquinho, que isso aí é também outro câncer da educação. A gente vai ter na correção de atividades o quando e como corrigir, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Tem a atividade que eu vou corrigir, a atividade que eu não vou corrigir, porque a criança está em processo daquilo, principalmente na alfabetização, depois disso não tem desculpa. E tem o como que eu vou corrigir isso, né? Então, eu vou corrigir na hora, eu vou corrigir depois. Se eu já vi na hora, para que eu vou corrigir depois? Eu já falo para o nossa, tem uma coisa errada no seu exercício, né? Então, eu não deixo para depois que eu posso fazer antes. Eu preciso perceber o erro para acertar na próxima. Por isso que é importante a correção do professor. Se o professor não corrige, a criança vai fazer errado e ela vai começar a insistir naquele erro. E para ela, aquele erro vai ser um acerto. Então, não tem sentido ela não ser corrigida, nenhum, por sinal, né? E a gente tem essa outra questão aí que eu já estava adiantando, né? A correção primeira tem que ser do profissional, gente. Cuidado com a autocorreção. Ela é sim necessária, mas ela tem uma série para acontecer e ela não tira a responsabilidade do professor recorrigir, tá? Não é porque você fez uma autocorreção que você vai tirar a sua da reta, né? Tirar a sua responsabilidade dali, carimbar lá a autocorreção, só para tirar a sua da reta. Não é assim que funciona. O aluno não tem maturidade psicológica até o 5º ano, sexto até, para se autocorrigir. Ele precisa estar dentro de um modelo saudável de autocorreção, que é aquele que no princípio ele faz. Eu explico isso num curso, daqui a pouquinho eu falo dele, tá? No final eu falo dos cursos. Da nossa escola de professores. Do meu legado aí na internet, né? O aluno, ele precisa ter um modelo sempre, a todo momento, que se ele não tiver um modelo saudável, ele não consegue replicar esse modelo. Então, se é aquele professor que não está afim de aula, ele não vai ser um aluno afim de aula, entendeu? Se é um professor que não usa caderno, o aluno não vai usar caderno. Se é um professor que não revisa a correção da criança, gente, ser humano é acomodado. Criança percebeu que o professor nem olha se ele corrigiu certo,
na autocorreção, ele nem vai olhar a próxima. Eu vou falar: "Nem vou corrigir, porque a professora não vista. Para que eu vou corrigir um negócio que eu faço para a professora?", né. Eles têm a impressão que a lição é para a professora, não é para eles. Eles não têm essa maturidade. Isso daí vai sendo cativado de ano para ano, né, isso é bem importante ressaltar. A lição de casa, então a lição de casa, a gente também tem aí como item essencial, e ela está morrendo infelizmente, porque os professores estão matando, alguns deles, né, não todos. Porque a lição de casa, ela precisa ser planejada e adequada. Tem aquele professor que dá na telha dele e fala: "Ah, vai ter lição de casa?". Vai ter lição de casa. Daí passa uma semana sem lição de casa, na outra semana, ele fala: "Ah, eu prometi dar lição de casa, ainda não dei, vou pegar uma folha no armário e mandar". Não é assim que funciona, né. Ela tem que ser planejada, porque a lição de casa, ela tem um protocolo para ser aplicada. Na verdade, ela tem mais de um, porque tem mais de uma forma de lição de casa, mas não pode ser qualquer lição. Então, eu não dou, por exemplo, uma lição que a criança ainda não aprendeu. A lição de casa é uma lição para ela fazer treinos, para que ela faça sozinha. Senão, você vai dar a lição e o pai vai fazer junto, quase que fazendo para a criança. E daí vem o professor e fala: "Ah, eu não dou lição porque o pai faz para a criança". É claro, não sabe aplicar a lição. Até eu, como mãe, ia fazer para criança, porque eu ia falar: "Meu, o professor não deu, vou fazer o quê?", né. Então, ele que é um péssimo profissional, não eu que sou uma péssima mãe. É bem assim nesse sentido. Então precisa ser planejado e adequado. Precisa cumprir esse papel de lição de casa. A lição de casa, gente, nem todo mundo teve esse aprendizado, infelizmente, na faculdade. Na verdade, até na própria faculdade deveria ter lições de casa para o pedagogo em formação, para ele poder ter um modelo para entender o que é uma lição de casa, né, porque é muito mais difícil você dar uma coisa que você nunca teve. Então, a lição de casa, ela tem que ter um caráter de treino, tem que ser lições, que a criança já sabe executar autonomamente. E volta e meia você pode até dar uma pesquisa orientada, mas orientada, né, então tem uma forma, né, de fazer isso, que são os protocolos de lição de casa. "Ah, eu não dou a lição de casa porque o meu aluno não traz de volta". Não tem problema, senão porque o aluno falta e depois ele não faz. Tem também jeito de resolver isso, se você soubesse o protocolo de lição de casa, você saberia como resolver, é simples assim, né. Não pode ser aleatória, com frequência irregular ou com lições inéditas. Então, se você se propôs a fazer lição de casa de segunda, quarta e sexta, de segunda, quarta e sexta essa lição tem que estar na mochila da criança indo para casa. Se você se propôs de segunda a quinta, eu dava de segunda até quinta a lição e na sexta eu corrigia. Então, de segunda a quinta precisa ter lição de casa, nem que chova canivete, entendeu? É assim que funciona. Promessa é dívida, senão você ensina o aluno, que você pode prometer e depois não cumprir. É assim que funciona, o modelo, né. Não pode ter uma frequência irregular, né, então se é naqueles dias, tem que ser naqueles dias. E não pode ter lições inéditas. Então: "Ah, eu estou dando o livro didático, essa lição é chata, não gosto de dar em sala de aula, vou mandar para casa". Se você, que é o profissional da educação, a pessoa que ficou 4 anos ralando na faculdade, não quer dar um exercício do livro, porque você acha chato, trabalhoso, como você espera que os pais deem conta desse exercício? Gente, isso daí é até uma crueldade pedagógica, né. Então é importante estar consciente de que isso não é uma postura profissional, né. Então eu não mando para casa atividade que eu não quero dar na sala, sabe. São atividades que dão prazer para a criança em casa, para ela poder criar uma rotina, para ela poder entender que a lição de casa é uma extensão da escola, para mais tarde ela conseguir estudar autônomo, sozinha, sem a ajuda de um professor. Para isso que é a lição de casa, para você ensinar que ele é capaz, não que ele é incapaz, né. Então é assim que funciona.
Agora o número 5, tô quase chegando no fim. Eu até pensei, gente, de colocar esse vídeo em 2 partes, mas eu já, por experiência aí de muitos anos de YouTube, eu já sei que quando eu divido em 2 vídeos, a pessoa não assiste. Então é preferível que você pause e volte, do que você ver em outro vídeo, porque às vezes se perde ali, né, no conteúdo. A letra cursiva. Como eu falei, ela é um tipo de dever básico do professor que ele vai permear vários anos, desde o infantil até pelo menos aí 7º, 8º ano, e já tem muitos indícios científicos disso, principalmente na Universidade de Washington, como eu falei para vocês. E não é, pelo amor de Deus, a letra cursiva não é pela beleza da letra. A letra cursiva é por uma ativação no hemisfério direito, que a letra de forma e a letra bastão não fazem, a letra caixa alta, como você quiser chamar. A letra bastão, a letra caixa alta, imprensa também, ela vai fazer uma ativação do hemisfério esquerdo. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo elefante, eu posso escrever olhar para cima, para baixo, pegar o apontador, depois eu vou pôr o F, daí eu converso com o meu aluno, põe o A. Em que planeta essa criança vai aprender a ler? A letra cursiva é um pré-requisito leitor e de criatividade. Ela vai ativar o hemisfério direito e algumas conexões cerebrais que também são ligadas à interpretação musical, que é quando a gente consegue, todo mundo quando ouve uma música consegue ter alguma impressão daquela música corporal. A mesma coisa com a letra. Se a criança não faz letra cursiva, ela vai se tornar um robô da escrita. Ela vai escrever por escrever, vai ler por ler, decodificando. Ela não vai ter uma postura leitora de prazer. Ela não vai ser um escritor que escreve por ter vontade de, né? Ele vai sempre escrever para o outro, nunca para ele, o que é uma coisa muito triste, né? Muito triste mesmo. Então, não é pela beleza da letra, é pelo que ela faz no nosso cérebro, né? Isso vai ter uma evolução nos anos aí, chegando até a uma letra cursiva diferente, aí alguns ajustes, né? Então vai passar por várias fases. Tem uma forma de ensinar essa letra, ela é feita por grupos, e esses grupos, na verdade, começa com as lolitas, né? Que são aqueles grafismos repetitivos. Eu até coloquei aqui na figura, não sei se vocês separaram, a menina fazendo um monte de Lzinho assim, ou E, como vocês, lacinho, né? Isso daí são grafismos ou lolitas. Lolitas é o nome popular, e grafismos é o nome aí pedagógico da coisa, né? Não é que a criança vai morrer de fazer lolita no caderno, não. Isso tem até um jeito de fazer muito mais prazeroso dentro do uso do caderno, que eu já ensinei lá no meu curso do uso do caderno. E eu já falei até na internet algumas vezes. Mas a gente começa com a lolita lá nos 4 anos de idade, daí a gente vai indo, chega uma hora que eu vou ensinar as letras mesmo. Não é no 2º ano, tá, gente? Porque é aquele cruel que ensina no 2º ano, ele vai ensinar um segundo idioma para a criança, porque o cérebro vai entender que a letra cursiva é outro idioma. Já pensou se aprender todo um sistema de escrita e depois falarem para você que é outro? Imagina como você iria se sentir. Falar, ó, faz o seguinte, você aprendeu tudo isso, mas agora vamos trocar. Você não vai mais usar. Só que você tem 1 ano para aprender. Imagina o sentimento de agonia da pessoa, né? Então é isso que as escolas que ensinam letra cursiva no 2º ano fazem, tá? Então tem uma evolução dela, começa lá nos 4 anos de idade, tem respaldo científico, não é de hoje o respaldo científico, está em torno de 3 ou 4 décadas esse estudo, para poder comprovar, eles levaram bastante tempo para poder chegar num consenso, e já é fato que é prejudicial que a criança não faça. Então, esse grupo de letras, então eu vou ter o grupo A, o grupo B, o grupo C, não é a letra A, a letra B, a letra C, tá? São um conjunto aí sempre de 5 ou 6 letras que tem o mesmo, por exemplo, a letra A, ela vai, volta, faz né, ela tem uma forma de ser feita. Ela vai ser do mesmo grupo da letra C, porque o volteio é parecido, né? Além do volteio, a gente tem a ligadura, o liaison, né, aí no caso. A gente tem alguns itens físicos da letra cursiva que precisam ser ensinados e que vão se evoluindo aí ao longo dos anos. E o professor precisa saber fazer
para saber ensinar, claro. Por isso que eu tenho lá no clube de membros o curso com 26 aulas de como ensinar letra cursiva. Então eu vou começar das letras minúsculas, daí eu passo para a Lorita. Por que eu começo da letra minúscula, gente? Porque o professor vai ansiando já fazer essas letras, né? Então eu vou começar da minúscula, daí eu vou ensinar um pouquinho de Lolita, vou falar sobre elas, daí eu vou falar sobre a letra maiúscula e os conjuntos da letra maiúscula. E em seguida, eu começo a trabalhar isso em texto. Então, contextualizado a letra cursiva em texto. Isso vai fazer com que o professor aprenda ele mesmo a letra cursiva. Então, é um curso de letra cursiva para o professor aprender, para depois passar para a criança no mesmo formato. Então, é super importante, né, que o professor saiba fazer. Por isso que eu coloquei o curso lá. Porque se não sabe fazer, não sabe ensinar. E esse que não sabe fazer vai ser aquele cruel que vai falar que a letra cursiva não precisa, que não sei, claro, não sabe fazer, como que vai cobrar, né? Ah, a letra cursiva é bobagem. É claro, você não sabe fazer, como que você vai ensinar, né? Fica difícil. Daí tem gente que antigamente ficava mais brava, hoje é um pouco menos, porque sabe, né? O YouTube é minha casa, meu canal é minha casa, não na internet. E você não entra na casa dos outros sendo rude com a pessoa, né? Então, a sua casa é a sua decoração, são as suas regras, é assim que funciona aqui também, né? Nada mais justo do que eu me sentir bem na minha casa, né? Então, se não gosta da minha casa, não assiste, é assim que funciona. E o sexto e último é o relatório. O relatório é um registro importante, tá? Então, não tem como falar, nunca vou fazer relatório na vida, porque independentemente da sua série, você pode pegar um aluno que você precise fazer. Então, ele vai ser um registro muito importante. E que, inclusive, quando não pediam, eu fazia do mesmo jeito, porque eu tinha um caderno, um outro caderno, né, a moça do caderno, que o caderno é uma ferramenta, assim, de super-herói para professor. Vocês precisam ver como ele salvou a minha vida ao longo dos anos. Eu tinha um caderno desses brochurinha que a escola dá, né, na prefeitura aí no caso, que tinha o nome de todos os alunos, então tinha 2 páginas para cada aluno. E daí eu tinha um registro, que não chega a ser um relatório completo, mas eu tinha um registro de todos os itens que eu achava necessário. Tinha aluno que tinha 2 negocinhos, mas tinha aluno que eu preenchia quase que tudo. Então teve um fato, eu notei que o Zezinho começou a ficar muito ansioso, né? A partir do dia tal, e faz uma semana que ele não consegue terminar as lições, eu vou anotar. Se isso persistir, eu vou chamar o pai, daí eu tenho o registro da data que começou. Porque às vezes aconteceu alguma coisa em casa. Então, esses relatórios, na verdade, esse caderno era um rascunho para um relatório, né? Esses relatórios, eles são muito importantes porque, além de serem uma forma de registro importante, que vai respaldar o trabalho do professor, ainda precisa ser cativante profissional. Eu preciso cativar quem lê, porque senão a pessoa já vai desistir no primeiro parágrafo, e tenho que falar de uma forma profissional que todo mundo entenda. Não adianta eu falar que o aluno não compreende o algoritmo matemático, eu preciso explicar o que que é isso. Então, eu posso falar desse jeito, mas eu vou colocar, ou seja, daí eu vou explicar. Vou dar um exemplo do que acontece, né? Porque o registro, o relatório, ele é como se fosse uma história de vida, é quase que uma biografia escolar da criança. Então, eu estou contando a vida de outra pessoa, pelo meu olhar. Precisa ser profissional, porque senão não é válido. E precisa ser muito real, né? Porque eu preciso estar, eu não posso, eu tenho que escolher as palavras, eu não posso falar, o aluno bagunça o tempo inteiro, não. O aluno é bastante agitado durante as aulas, então eu tenho que escolher minhas palavras para me manter profissional, para não entrar na seara aí pessoal, né? Bastante agitado, o que prejudica um pouco o seu rendimento, né? Foram tomadas as medidas X, Y e Z, então é assim que funciona. E tem que ser uma escrita própria do gênero textual, eu não posso escrever um relatório como se eu estivesse escrevendo um diário pessoal. Nem um relatório como se fosse uma notícia de jornal. Precisa ser um relatório com linguagem de relatório, né, gente? Porque ele está dentro ali de um gênero textual. Que eu também tenho curso para isso, né? Na verdade, a gente está querendo aí tornar o professor
é super valorizado. Então como que você se aprimora? Você se aprimora, fazendo treinamentos. E é super barato, é menos de R$ 10, você já tem acesso a mais de 50 treinamentos, que você pode escolher qual que você vai fazer primeiro. O nosso trabalho aqui do Grupo Expolidório é tornar o seu trabalho profissional, funcional e leve. E para isso a gente tem alguns cursos que vão dar conta também, né, porque eu tenho outros, mas vão dar conta também desses probleminhas aí que são os deveres básicos que nem todo professor, infelizmente, foi treinado para fazer. A gente sabe que a faculdade é capenga no Brasil, né? Eu tenho, por exemplo, o curso de uso do caderno, que ele começa a gente tem 3 associações, por enquanto vai ter uma quarta, tá, que é intermediária, mas por enquanto a gente tem o Raiz, o Cubo Mágico e o Multiverso. São 3 níveis de assinatura e de associação do clube de membros, sendo que o Raiz é R$ 6,99, o Cubo Mágico R$ 29,99 e o Multiverso R$ 99,99, porque é totalmente neurociência, né? Os outros têm um pouquinho, mas assim, um pouco menos, é mais prático. O curso Uso do Caderno, eu começo no Membros Raiz, vou até a aula 4 ou 5, não lembro exatamente qual, e daí a gente tem continuidade no Cubo Mágico, inclusive com o uso do caderno quadriculado. Então eu vou também para outro tipo do caderno para você poder entender. Tem o curso de lição de casa, que é do Membro Raiz, para você entender o que deve ser dado de lição de casa, qual que é o formato. É uma introdução aí para você não cometer mais os pecados pedagógicos da lição de casa. Tem o curso de como ensinar letra cursiva, que começa no Raiz e vai para o Cubo Mágico, porque a gente tem uma parte que é mais simples, que está lá no Raiz, e daí conforme vai se tornando mais complexo, eu coloquei no Cubo Mágico, porque nada mais justo do que um profissional mais qualificado, né, para chegar ali naquela questão de nomes próprios, né, esse tipo de coisa, que é exatamente a capinha que eu coloquei aí. Temos também o curso de letra cursiva, que é diferente daquele outro, aquele lá era como ensinar letra cursiva, tá vendo? Esse outro aqui, ele tá no Cubo Mágico, porque ele é um curso mais aprofundado de letra cursiva, que vai explicar essa questão no cérebro, né? Então, eu já dou uma pitada de cérebro aqui. Eu vou mostrar as evidências, vou falar quais são os profissionais científicos que utilizam, que tem pesquisa no assunto. Vou explicar por que você precisa da cursiva, vou explicar o dano cerebral que causa quando você dá no segundo ano, né, ali dentro do cérebro, eu vou explicar. Tudo isso está no curso de letra cursiva do Cubo Mágico. A gente tem o curso de relatórios, então como que escreve, né, como que produz um bom relatório, o que eu escrevo, o que eu não escrevo, por onde que eu vou, então tudo isso vai estar lá no curso de relatórios do Cubo Mágico. E se você se interessou pelo nosso clube de membros, que é a nossa escola para professores, a partir de R$ 6,99, que é o Membros Raiz, vocês viram que tem alguns cursos aí que eu mostrei, você pode se associar, você pode clicar no link que eu vou deixar no rodapé do vídeo, ou você pode também falar com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676, que ela vai te ajudar aí na associação. Espero que vocês tenham gostado, desculpa aí pelo vídeo longo. Antigamente fazia vídeo de 1 hora na boa, né? Mas agora o pessoal tá com mais pressa. Não deveria, né? Porque o pessoal da educação é processo, quanto mais tempo ficar, melhor. Mas, enfim, fica aí a dica, né, para vocês dos 6 deveres básicos, e depois eu vou tentar fazer um vídeo de cada um, mas não vai ser o conteúdo dos cursos, tá, gente? Vou deixar bem claro que daí eu faço o vídeo, falo um pouquinho mais para poder conscientizar, mas para ter uma formação mesmo você precisa do curso, não adianta. Né? E R$ 6,99 você não paga nenhum café pro seu colega, né? Eu não mereço, gente, um cafezinho por ensinar tanta coisa aqui para vocês no YouTube? Ah, eu vou ficar triste, hein? Porque se tem uma coisa que eu gosto, curto demais, é café, né? Então me paga aí um cafezinho no mês, pelo menos para eu poder terminar a sua carreira. Até a próxima e bom trabalho para todos.